Já o Padre Pauaim, Tami, Tamara, Cida e a nossa querida Pamela. Tatiaenviapataim, eu estou falando primeiro, Pindorama, Brasil. Na primeira língua falada nesse lugar chamado Pindorama, agora Brasil. Calbateio da Quara, Apu, aí o infanticídio. Obrigado por se interessar em falar da cultura indígena na temática infanticídio. O infanticídio consiste em você pegar seres ou crianças na tenra idade da infância e plantar. A cultura indígena não diz matei, ele não mata, ele planta vivo. Que para a cultura não indígena ele pode pensar se é a mesma coisa, mas não é. Mas antes de abordar esse assunto, eu quero chamar a atenção de vocês que o Brasil e essa equipe está de parabéns de se interessar pela base da nossa história, porque quando os navegantes chegaram aqui, Cabral, no Brasil, eram 6 milhões de indígenas. Acredita-se que mais, porque 3 anos atrás encontraram na Amazônia Legal, que compreende Acre, Roraima, Pará e Amazonas, 37 povos indígenas que ainda nem sabem que o Brasil existe. Desses povos, 13 ainda continuam praticando infanticídio. Dentre eles, o grupo da minha cultura. Eu sou cafuso, mistura de índio com negro. Eu sou da etnia Guarani, misturada com negro. Eu falo e escrevo Guarani. Então, antes de abordarmos diretamente a questão do infanticídio, é bom lembrar que esses 6 milhões de indígenas estavam separados em mais de 1.200 nações ou etnias. Do mesmo jeito que você vai na Europa, tem Alemanha, França, Espanha, Portugal, Itália, falando línguas, costumes diferentes, religiões diferentes, hábitos culturais diferentes, aqui também tínhamos Tupi, Guarani, Pataxó, Bororó, Yanomami, Ticuna. Só 515 anos passaram e a situação indígena é desastrosa num país chamado Brasil. Porque hoje nós temos menos de 5% dessa população entre todas as etnias. O Brasil hoje, embora a Dilma Rousseff informa no seu censo de 2010, que o Brasil tem 869 mil indígenas, quase 900 mil, mentira. Isso é porque houve a autodeclaração de pessoas que se autodeclararam negro, outros se autodeclararam índio ou indígenas. Bem, na verdade, o número de indígenas entre todas as etnias do Brasil são 374 mil indígenas, separados em 215 etnias ou nações, ainda falando 180 línguas diferentes. Acredite se puder. Dessas 215 etnias existentes, 13 delas ainda praticam o infanticídio. Bom, e o que tem isso a ver com a região do ABC? Isso tem a ver com os animais, se o nosso curso é veterinária? Você vai saber já já. Não pensa que é porque o indígena é bicho. Embora ao longo dos anos, a história sempre registrou que nós somos selvagens, nós não temos misericórdia, matamos bebezinhos vivos, comemos pessoas vivas, praticantes do canibalismo, embora ainda tenha índios que praticam a antropofagia, comem carne humana, vocês vão saber já. Praticamos o suicídio assistido pela comunidade, corta o cabelo, se perfuma, põe os adereços, sorrindo, despede-se da comunidade, pega uma cordinha e se enforca. É verdade? É verdade. Mas antes de chegarmos a fundo nesse assunto, eu quero chamar a atenção de vocês para o grupo aqui do ABC, que o ABC começou aqui em cima com o nome de Piratininga. Pirá quer dizer peixe, Tinim quer dizer seco, Ngá quer dizer lugar. Quando os rios Tamanduateí subiam devido às chuvas, aquela região plana entre Mauá e São Paulo, chamava-se Piratininga, que era um fenômeno que ainda ocorre quando as águas do rio sobem e formam as gamboas, lagos temporários, e ali os peixinhos vão buscar alimentos, mas quando as águas abaixam, eles vão ficando presos, secos. Pirá, tinim, ingá, peixe a secar. Muito bem,
Eu estou chamando a atenção dos animais, a começar pelos peixes, para nós chegarmos em infanticídio. Por quê? Aqui nessa região, esses nomes, Tamanduateí, Ibirapuera, Morumbi, Paranapiacaba, Ribeirão Pires mesmo era chamado de Caaguaçu, nas trilhas de Jeribatiba, que ia até Santo André. Mauá era chamado de Caçaquera. O grupo é de Mauá? O grupo é de Santo André. De São Bernardo, Rio A Grande. região de São Bernardo era conhecida ali pela região do cacique Caiubi, irmão do Tibiriçá, que ali existia a aldeia de Jurubatuba. Por isso que tem um bairro de Jurubatuba. Ali ficava o aldeamento. Na verdade, esses nomes não são nomes. Os povos indígenas não colocam nome nas coisas, ou seja, não tem toponímia. Esses nomes estão informando o que tem naquele lugar. Os indígenas não são analfabetos, são povos ágrafos. Ágrafos são povos que, por não ter conhecimento do papel e da caneta, seus conhecimentos não são registrados, são passados na oralidade. Então, o que eu vou passar para vocês, na verdade, nem deveria ser escrito, porque na nossa cultura a gente entende que Deus deu ao homem branco, aos Juruá, a sabedoria na escrita. Tudo que ele aprende, ele quer escrever, registrar. Mas Deus deu a nós, povos indígenas, sabedoria na fala. O nosso conhecimento é oral, porque nós nos entendemos como seres espirituais. Estamos chegando no infanticídio. Nós somos seres espirituais guardados num corpo material. Enquanto o homem branco entende que ele é um ser material, que tem que ter roupa, dinheiro, carro, celular, preso na religiosidade, ou espírita, ou católico, ou evangélico, para achar suas origens espirituais de onde ele veio. O indígena, ele entende o contrário, que nós somos seres espirituais. Então, isso que você está ouvindo não é Robson Miguel. Meu nome indígena é Tupumbó de Eguacá, que em Guarani quer dizer bênção de Deus. Então, Tupumbó de Eguacá falando, não sou eu, é meu espírito. Vocês estão ouvindo um espírito falando, literalmente. E aqui nós estamos numa reunião de espíritos. É Sara e o espírito trocando sabedoria comigo, Arandu, na nossa língua. Trocando experiências espirituais. Aqui eu estou vendo um espírito aí. A gente chamou de Techareguá, que quer dizer luz do ser. Então eu digo, Tamara, Techareguá, estou dizendo, Tamara, contemple com a luz do teu ser, eu aqui. Você está vendo como nossa língua é essência espiritual? Então nós entendemos que se eu escrever o que minha espiritualidade está falando e a outra pessoa for ler, eu sou homem, ela é mulher, a essência já não vai ser a mesma, o tom de voz não é o mesmo. E junto com a escrita não vai a minha espiritualidade. Então na nossa crença nós entendemos que a palavra é espiritual. Ela vem da alma, ela vem do teu ser, do teu eu. Ela não deveria ser escrita. Mas hoje nós vamos abrir essa exceção. Eu vou sair aqui da frente para vocês olharem minha esposa, a Índia Ticuna Vera Miguel. Vocês estão vendo que São Paulo ainda tem 56 etnias. Eu coloquei 50 ali, são as que tiveram presente na Copa 2014. Mas São Paulo ainda tem 789 indígenas, de 56 etnias ou nações. Ali dá para você ver algumas das que ainda estão presentes em São Paulo, e existem 46 aldeias. Agora a tua câmera vai chamar atenção para aquele trabalho que eu fiz, resgate do que tinha aqui antes de 1500. Eu sou historiador, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Lá eu ocupo a cadeira de historiador e tradutor. E o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é o mais antigo do Brasil. Ele é fundado no dia 1º de novembro de 1894. Então essa introdução que estou fazendo para colocar você dentro desse quadro. Ali eu pontilhei em vermelho o que tinha aqui antes de 1500 e onde os povos indígenas passavam. Onde estavam os tamoios, tamoim, quer dizer primeiros, os tupinambás, tamoi, chamoim, original palavra tamoio, Xamã, xamã. Ali estavam os muiramomes, guaranis pés-chatos, guaianazes, enfim. Por esse quadro dá para entender onde os indígenas passavam antes de 1500. E como viviam esses indígenas? Eram praticantes do infanticídio? Muito bem.
Aquilo ali eram agrupamentos indígenas e muitos desses nomes ainda se permanecem até os nossos dias, porque os padres e bandeirantes não conheciam a região. Eles dependiam, Mari, de guias indígenas para levar naquele local. Por isso que muitas cidades ainda hoje mantêm o nome indígena. Porque se os padres ou bandeirantes trocassem o nome, nem eles conseguiriam chegar ali. Tem que levar em conta que a população do Brasil era 6 milhões de indígenas para 0 brancos. E aí, ao longo dos anos, a primeira leva eram de mamelucos. Tenha em conta, Cida, que se o europeu, português, espanhol, não importa, italiano, deixa lá sua mãe, seus pais e irmãos, vem para cá, e tem filho com uma índia, poxa, dá licença. Ele tem que admitir que agora cunhados, sogros, sogra, avós, sobrinhos, são a maioria indígena. Mas o Brasil tem um preconceito ridículo com os povos indígenas, achando que o índio não tem nada que acrescentar na academia, ele tem que calar a boca, sentar, ficar ouvindo, que ele não tem nenhum saberes que possa adicionar ao conhecimento. Mas agora, eu chamo a atenção de vocês que esses agrupamentos indígenas aprenderam assim. Tupanhanderueté, Deus, Criador de todas as coisas, ele criou o Tecoá, a aldeia, que é um ambiente. Isso, né, milhares de anos atrás. Ele criou esse ambiente para ser a escola, Tecoá Arandu, escola da sabedoria. E deixou os animais sendo os nossos professores. Então, para quem é cristão, né, tem uma história um pouco semelhante à criação segundo a cultura indígena, que entende que nessa época Deus deixou os animais criados primeiro para ser nossos professores. E criou também, por último, os Umburá, os povos indígenas. Onde, nesta época, eles falavam tete a tete com os animais. Assim mesmo, jaguar, onça, vem cá, bom dia. E a onça, na sua língua, falava e o homem entendia. É o infanticídio, estamos chegando aí. E você está bem? Estou bem, estava lá tomando banho, nasceu mais uns filhotes, tá bom. E aí, tudo bom, ô lobo? O homem conversava tete a tete com os animais e aprendiam com eles a troca de sabedorias. E Deus deixou 2 leis para que fossem seguidas. Livre-arbítrio. O índio se sente livre para fazer o que quiser, não aceita ser escravizado. Por isso foi buscar os negros. O que chamamos de livre-arbítrio. E limite. Desde que não passe o limite. Em si, para o indígena, plantar bebê vivo é algo bom. Não é ruim. Por quê? Da onde ele aprendeu isso? Com os animais. Quando nasce um grupo de coelhinhos ou cachorrinhos e de repente alguém põe a mão no tempo errado, a mãe rejeita aquele filhote, ela mata ele, não quer mais, perdeu a essência. O cheiro não é mais da essência. Então, vamos voltar um pouquinho o que acontece com os passarinhos, com os pássaros também, né? Você põe a mão no ovo, a fêmea amou tanto, teve o filhotinho, espera ele com alegria. Você pôs a mão, você quebrou uma regra espiritual daquele pássaro, da cultura daquele. O pássaro tem a cultura dele. Porque a cultura indígena entende que até as formigas têm cérebro, memória e sabedoria. Ridículo? Não. Se a formiga localizar um doce aqui, ainda que o formigueiro seja lá longe, ela vai lá, dá uma volta para localizar uma luz, uma referência, para não perder o caminho. Ela vai lá sim avisar onde estão as amigas, conduz o grupo até aqui para buscar o alimento e forma a trilha até lá. Ou não. Mas a ciência sempre diz que o animal é irracional. O animal tem memória. O cachorro ele consegue defender o seu dono, proteger. Tem exercícios de informações, sabedoria. E nesta época, a história da cultura indígena, da criação, diz que Deus deixou o livre-arbítrio e o limite. Tudo é bom. Comer é bom? É bom. Mas começar a comer demais e ficar bom, fica ruim, você passa mal, porque você passou dos limites. Nadar é bom? É. Nadar demais, você morre afogado, dá cãibra. Dormir é bom? Dormir demais dá dor de cabeça. Então tudo é bom, desde que não passe do limite. Aos milhares de anos que o homem viveu nesse paraíso, aprendendo com os animais, chegou um momento que a nossa história conta da criação,
que o homem achou que já sabia demais, que não precisava ouvir os animais para nada. E começou a praticar uma série de delitos usando o livre-arbítrio sem respeitar os limites. E Deus tirou do homem o poder de entender os animais. Por isso que hoje, quando você fala, cachorro, vem cá, ele entende. Dá a patinha, ele dá, deita aí, morto. Mas quando o cachorro fala com você, Mari, eu tô cansado, cada vez vem aqui, você fica mandando fazer graça, eu não quero. Você não é mais sábia? E por que você não me entende? Porque Deus tirou do homem o poder de entender os animais. Isso é coisa de índio. Estamos no infanticídio. E a prova mais concreta disso está na minha cabeça. Está aqui. Porque a nossa história conta que o animal que menos chance tinha de falar era o papagaio. Porque a boca do papagaio não é como a nossa, do macaco, do cavalo, do cachorro. Ela não articula assim. O papagaio tem um bico torto, a língua seca, cônica. E Deus deixou o papagaio falando para provar para nós que todos os animais um dia também falaram. Por isso que os caciques usam aqui na frente a pena de papagaio, que remete à visão original do paraíso, e o cacique ele é a comunicação, é o que fala pela comunidade. E as demais penas deverão revelar o caráter de quem usa. Ou seja, se o cacique é briguento, ele vai usar papagaio na frente, que é a comunicação, e penas de gavião, que é um animal de rapina que trança com a cobra coral e vence. Se o cacique fala baixinho, pena de papagaio na frente, aqui pena de fazão, que é aquele pássaro com rabão, quietinho. Se o cacique, no meu caso, eu sou cacique, fui nomeado na aldeia de Itaoca, Mongaguá, onde hoje o cacique é Danilo Benites. Eu fui cacique 3 anos em Mongaguá, eleito pela comunidade Guarani. Vou deixar isso documentado com vocês podem colocar no vídeo também. Ainda sou cacique, que na nossa cultura é como padre, pastor. Você sendo nomeado padre, mesmo que você está sem paróquia, onde você for, numa igreja católica, você é recebida como padre. Se você é uma pastora evangélica, mesmo que você atualmente está sem uma igreja, aonde você for entregar a palavra lá, você é recebida. A pastora Cida está aqui. Por que não? Você foi pastora uma vez, não deixa mais de ser. Concorda? Na cultura indígena, nomeado cacique uma vez, nunca mais deixa de ser. Então os caciques, no meu caso, é pena de papagaio na frente, e essa pena de coruja. Essa aqui é porque são pessoas extremamente alegres. Então usa periquito, né? Que é um pássaro gritante, alegre, bagunceiro, feliz. E essa aqui é pena de coruja, que é um animal que não precisa de muita luz para detectar seus perigos. Ele é um predador diurno noturno, que ele, então, detecta seus perigos, né? E tem um senso de observação privilegiado, de 360 graus. Termino. Então, o que isso tem a ver com o infanticídio? Tupã-Anderoeté criou o Tecoá, a aldeia, para ser a escola. E os animais são nossos professores. Então, na cultura indígena, nós temos 4 tipos de casamento. Estamos pertinho do infanticídio. Temos o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Igual prega a sociedade brasileira, sociedade evangélica, cristã, católica, embora nem todos seguem, mas, para todos os efeitos, é a cultura dita que deveria ser seguida no Brasil, né? E às vezes aqueles que seguem teriam muita vontade de não seguir, porque no nosso DNA nós temos um pouco da cultura indígena, assim. Todo brasileiro é meio índio, misturado com branco ou com negro, embora para Deus só tem uma raça, que é a raça humana. Independente de você ser branco, negro ou índio, tem que acabar com o preconceito e saber que o Brasil se formou de um DNA miscigenado de índios primeiro, depois branco, e por fim negros que não pediram para vir foram obrigados, sequestrados. Mas isso fica à parte. Então voltamos. É importante considerar que o casamento monogâmico é um homem e uma mulher. Mas na nossa cultura, ainda em nossos dias, nós temos o casamento poligâmico, que é um homem com 4, 5, 6 mulheres. Ainda existe na cultura minha, Guarani, na cultura Tupi-Guarani, existe a poligamia, o homem com várias mulheres. E nós temos também a poliandria, poliândrico. A poliandria é o contrário, é uma mulher com 4, 5, 6 homens, ainda em nossos dias. E nós temos também o casamento dos índios Calapalo, do Xingu,
que é o casamento grupal, 5, 6 homens com 7, 8 mulheres. Essa prática dessa variedade de casamentos não ocorre em todas as culturas. Eu deixei bem claro que nós temos ainda hoje 215 nações diferentes, com 180 línguas diferentes faladas. Então algumas têm um casamento monogâmico, poligâmico, poliândrico e grupal. E nesses casamentos, alguns desses povos não são como o da nação da minha esposa, que é a maior nação brasileira, Ticuna, do Amazonas, são 48 mil. O casamento é monogâmico, portanto eu tenho uma mulher só. Não deixar ela casar na minha cultura guarani, porque na cultura guarani ainda hoje é praticada poligamia e poliandria. Às vezes a índia tem 16 anos, tem 3, 4 filhos, um de cada marido, nem ela sabe bem de quem é, porque a troca de parceiro é muito comum, né? Eu tive aqui Taquá, uma índia guarani morando conosco, que ela tinha 2 pais. Ou seja, o guarani sabe quem é a mãe, mas quem é o pai? Né? Ela tem um pai que mora na aldeia do Jaraguá, Guarani, aqui em São Paulo, e o outro pai na aldeia Tenondeporã, em Parelheiros. E ela mesmo diz, eu amo meus 2 pais. E eu sei que agora tem um DNA, mas eu não quero saber, porque eles são meus pais. Minha mãe se relacionava com os 2, como eles têm a carinha tudo igual. Eu tenho a cara do meu pai, do Jaraguá, e tenho a cara do meu pai, da Tenondeporã. Ou seja, 2 pais, uma filha e uma mãe. Essa prática de ter vários pais, várias mães, já está sendo comum no Brasil. Principalmente quando a moça tem um filho não assumido e depois casa com um rapaz que já tem 2. Ela passa a ter 3, um de um marido, 2 do atual e às vezes tem 4, 5. E tá normal. Nós estamos voltando às nossas origens da cultura indígena. Termino. E o que isso tem a ver com infanticídio? A cultura da minha esposa, Ticuna, 48 mil, ela é agricultora, ela é fixa, não é nômade. Mas a minha cultura guarani e do tronco tupi, que saíram dela 26 grupos diferentes, o guarani veio do grupo tupi, os índios pataxós, primeiro contato com o guarani do grupo tupi, ou enfim, são 26. São nômades. Os nômades entendem que o ano não nasce em setembro, em janeiro, como o ano cristão. Ele começa em setembro, quando aparece o 7º estrelo, os peixes saem do mar, vão entrando nos rios, os indígenas abandonam suas aldeias ao infanticídio e vão viver dos peixes. Essa cultura migratória, quando nasce uma criança com defeito, com problemas, que o pajé detecta que não tem como curar, ela entende que não pode prolongar o sofrimento dessa pessoa. Porque essa cultura, que são 13, entendem que o homem tem 3 almas. Por isso pratica o infanticídio. Ele tem uma alma espiritual, que ela só sente desejo de coisas espirituais. Alegria, tristeza, saudade, vingança, ódio. Não adianta eu falar, eu tô com ódio, Tâmara, hoje, come uma bananinha. Não vai resolver. Porque esse desejo de vingança está na minha alma espiritual. Ou seja, você tem uma alma espiritual, você tem uma alma material, que só tem desejo de coisa material. Eu quero correr, quero nadar, quero passear, quero comer laranja. Come uma maçãzinha, Cida. Não, você fala, eu quero laranja. Mas o que faz você querer laranja? É um desejo da sua alma material. E a alma cultural é a alma adquirida dentro da cultura, que é a expressão da língua, da dança, do cântico, que inclui a migração ou imigração. Então, entende-se que essa criança, quando nasce com problemas, a cultura ensina que você só adquire o desenvolvimento consciente dessas 3 almas a partir dos 2 anos e meio, 3 anos. Daí para trás. Tamara, o que você lembra quando você tinha 1 aninho de idade? Nada. Nada, você nem sabia que existia. Não. Se eu matasse você, você ia lembrar? Não. É isso que o indígena pensa. Você nem sabia que existia. Com 2 anos, você lembra alguma coisa? Não. Agora com 3 anos, eu lembro, parabéns para você, vovó chegando, brincando. Exatamente é isso que o indígena pensa. Que quando uma criança nasce com esses problemas, ela traz 4 graves problemas para a aldeia, não é para a família. Primeiro, essa criança, quando nasce com esses problemas,
ela não tem cura, não tem pagelância. Ela não tem como viver fazendo cocô, xixi, e alguém tem que limpar. A mãe tem que ficar ali, não pode migrar com o grupo, não pode dançar, não pode fazer, tem que ficar todo dia assistindo aquela pessoa travada ali, sem solução. Então ela entende que o melhor é plantar. Vou explicar como é que funciona o infanticídio já. Plantar. Viva. E não prolongar o sofrimento. Quando essa criança crescer, tiver do tamanho da Cida, olha o problema que ela vai trazer. Ela vai ficar na aldeia, gritando, não sabe pedir alimento, não sabe expressar o que quer, não participa de nenhuma atividade cultural. E o pior, o índio fala muito baixinho, para não espantar a caça. E uma pessoa ali, com surtos, gritando, ela vai espantar a caça e comprometer toda a alimentação e vida de uma aldeia. Então ela tem que ser plantada. Outro motivo, quando chega o momento do grupo em setembro fazer o que eu disse lá atrás, descer, migrar para viver do peixe, como é que vai atravessar rios, montanhas, levando uma pessoa nas costas, daqui para lá, de lá para cá, subindo? Ela vai ficar abandonada ali. E a outra coisa também, quando esses pais da Cida, a Cida tivesse sua idade mais avançada, seus pais ficam velhos, morrem, quem é que vai ter que cuidar dela? Quem não tem nada a ver, aí isso na cultura indígena não tem o menor sentido. Ele critica o olhar do índio, assim como existe o preconceito da cultura ariana, da cultura comercial com o índio, existe o mesmo do índio para com a cultura ariana. Ela entende que o branco acha bonito, acha que é uma expressão de amor. Pegar uma pessoa que não tem cura, que está ali surtante, ficar aplicando vacinas, dando remédio, sabendo que não vai ter cura, e prolongando o sofrimento dessa pessoa 10, 20, 30 anos, ainda complicando a felicidade de 2, 3 pessoas, para no fim essa pessoa vai morrer igual. Então o indígena acha que você não tem o direito de prolongar o sofrimento de uma pessoa, sabendo que na tua cultura não tem como você resolver aquele problema. Você não tem culpa, mas também não tem que pagar pela culpa que você não tem. Então o indígena entende que o mais sábio é: os partos são de cócoras. A mãe põe um pau na boca, enquanto o grupo canta Ambai, Jarecó, Yandero, Poruire, Nanambareté, Caraipote, Yandero, Moí, Telandegué. É um canto da alegria. Venham todos nos alegrar, porque vai chegar um irmãozinho. Aquela índia grávida vai para o seu Moaci. Moaci, que é nome de pessoa também, dor do parto, quer dizer na língua guarani e tupi. Ela faz uma caminhada e ali tem uma forquilha com a madeira atravessada. Ela coloca um pau na boca para sentir a dor do parto, Moaci. Cuidado, que o índio acha errado o branco fazer a mãe sofrer dor colocando ela deitada para sair um filho, ela fica empurrando. Para que isso? O parto deveria ser animal, humanizado, na posição de você fazer suas necessidades diárias. Abaixada de cócora para a criança descer, suave, e não ser empurrada, a mãe grita, porque está na posição deitada, até contra a gravidade, mas deixa para lá. Aí depois dessa posição ela põe um pau na boca para aguentar a dor. A criança nasce. Nesse mesmo momento tem uma cova aberta de 2 palmos com terra em volta. Se eu ver que essa criança nasceu com problemas, defeitos, tarará, ela coloca ali dentro e não diz matei, diz plantei. Aí ela volta onde está a aldeia. Se a aldeia perceber que ela está voltando sem o bebê, sozinha, troca a música, porque realmente não veio essa criança, né? Ou se vê que ela vem com o bebê no colo, um cântico centenário, Anambarate, Icatu, Pava, Injopeguai, Tomonhandu, Icatu, Boraí, Jariaiaba, Jariaiaba. Nhanambarete
Quer dizer, é agora que nós vamos nos fortalecer. Icatu, porque está vindo mais um para somar, né? Yanabaratei Icatu, Pava, Indupiveguai, Nomonhandu, Icatu, Boraí, Daviaiagon. É agora que nós vamos se alegrar, cantar, dançar. Isso porque chegou mais um da nossa etnia, do nosso grupo. Enfim, o infanticídio ainda é um assunto muito criticado, questionado pelos direitos humanos, que acham ser uma ação desumana. Principalmente porque há alguns casos de etnia, quando a mãe vê que nasce gêmeos, dois, sempre um nasce com mais vigor, o outro com menos vigor. Ela vai plantar o que tem menos vigor. Por quê? Primeiro, ela vai ter que amamentar duas crianças. E o mesmo problema vai acontecer, que essa criança, depois de grande, ou na média idade, quando tem que ir para o plantio, ela vai ter que levar duas ou ficar sempre incomodando a tia, a comadre. Leva um para mim. Porque como ela vai ficar indo para a colheita, que é uma atividade feminina na aldeia, não é masculina, indo fazer suas atividades com duas crianças. Ela elege um, que tem mais vigor, e o outro é plantado. E olha que esse outro nem nasceu com um defeito, mas cultura não se discute, se aceita. O indígena também critica porque uma pessoa católica, bonita, bem arrumada, vai nas Aparecidas esfolar o joelho, andar quilômetros carregando uma coisa de madeira, parece uma pessoa, ou de pau, e fazendo... Por que você está fazendo isso? Dá isso para mim, arranca isso daqui. Não, eu tenho que fazer, porque é a minha crença, é a minha cultura religiosa, a minha espiritualidade. O índio tem a dele também. Não quero aqui, com minha explicação, dizer, no meu olhar de juiz, que a cultura está certa ou está errada, que tem que fazer isso ou que não tem. Eu estou apresentando ao grupo uma realidade, doa quem doer, que ainda acontece ainda em nossos dias, num país miscigenado de brancos, negros e índios, chamado Brasil. E em atendimento à Lei 11.645, que institui como obrigatório o estudo da cultura, língua, tradições e espiritualidade indígena, eu agradeço ao grupo pela oportunidade de mais uma vez apresentar a vocês a nossa cultura indígena. Eu quero apresentar também este livro, Índios, uma história contada pelos verdadeiros donos do da minha autoria, www.robsonmiguel.com.br. Você encontra na livraria Saraiva, em todo o Brasil. E na página 56, você tem a temática abordada sobre a antropofagia, com algumas telas de 1548, mostrando o que aconteceu aqui pertinho, os índios tupinambás da região de Bertioga até Mogi das Cruzes. Aqui você tem um relato de etnia com fotos de uma ação de suicídio assistido pela comunidade. E na página 58 nós temos aqui fotos de uma ação da prática do em nossos dias. Obrigado.